Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo do Me Conta Nutri pra você. Se você não conhece essa playlist, corre aqui, curtir a playlist. Tem muitos vídeos legais sobre nutrição pra você, tenho certeza que você vai amar. Mas o vídeo de hoje é sobre açúcar versus adoçante e como fazer para você diminuir o consumo de açúcar da sua vida. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o açúcar contra o adoçante. Vamos falar os prós, os contras, como funciona, Nutri, melhor trocar o açúcar pelo adoçante? Como assim? Não usa adoçante. Quando o pessoal vem no meu consultório, a primeira coisa que eles falam: ai, Nutri, eu não tomo mais açúcar, agora meu café, meu açúcar, tudo com adoçante, achando que tá arrasando. Eu vou explicar o porquê. Nem sempre isso é bom, tá? O açúcar, por que o açúcar é ruim? O açúcar é uma coisa que só tem caloria e sabor. Não tem nada de bom. Ah, um mineral, uma vitamina, não, tem nada. É por isso que a gente fala tomar um refrigerante, porque ele só tem açúcar. Não tem nada de bom também. Quando a gente come pra se nutrir de nutriente. E o açúcar não tem nutriente, ele tem só carboidrato, que é caloria, só a caloria ali do açúcar. Não vamos falar que carboidrato é ruim, tá? Não, porém, um açúcar que só tem alguns gramas de carboidrato, não tem nenhum nutriente, não tem nenhuma vitamina ali, não vai te trazer nada de bom. Por isso que a gente fala sobre utilizar outros tipos de coisas para adoçar. Por exemplo, melado de cana, por exemplo, mel, por exemplo, açúcar demerara, açúcar mascavo. Porque esses sim vão ter alguma coisa junto, vão ter um mineral, vão ter uma vitamina, vão ter uma coisa boa junto. Não significa que pode usar e abusar disso também, tá? O ideal sempre é você tentar consumir as coisas com outros sabores. Quando a gente consome coisas muito doces, a gente não liga pro azedo, pro amargo. Tudo é ou muito doce ou muito salgado. Quando a gente conhece outros sabores, consegue utilizar isso na culinária, na hora de cozinhar. Começa a sentir o sabor do café, sentir o sabor amargo dele, apreciar o sabor amargo dele, você não consegue mais colocar açúcar. Então o ideal é sempre parando de consumir o açúcar. Porém, isso é meio pro final do vídeo, eu vou colocar a minutagem aqui de quando que eu vou falar sobre as técnicas para diminuir o consumo, tá? Porém, vamos explicar a diferença. Então, açúcar, por que ele é ruim? Porque ele só tem caloria e só tem gosto doce, não tem nada de bom. Vamos ao adoçante. Ele é uma coisa química, alguns não tão química assim, que imita o sabor de doce. Os mais químicos mesmo, ele tem poder assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo porque eu não lembro 100%, mas por exemplo, cada grama de aspartame lá equivale a 100 vezes o poder do doce e do açúcar. Então você coloca uma gotinha de aspartame, é como se tivesse colocado 5 colheres de sopa de açúcar, sabe? Algo parecido. E ele não tem caloria nenhuma. Então, por isso que a gente optaria pelo adoçante, porque ele tem o sabor doce, porém não tem nenhuma caloria. Ah, mas Nutri, os diabéticos, eles consomem adoçante. Eu já vou explicar depois o porquê que eles consomem adoçante, tá? Mas seria porque o adoçante, na teoria, ele não faria todo o corpo secretar insulina. Como funciona? Como os diabéticos não produzem insulina, o adoçante não faz seu corpo injetar insulina, ele não faz você soltar insulina na corrente sanguínea porque simplesmente ele não tem caloria, tá? Mas a gente já vai chegar mais pra frente, eu vou explicar como que funciona esse mecanismo. Existem três tipos de adoçante que são diferentes. Existe o stevia, o steviol, que ele é a base de stevia, a base de uma planta, ele não é químico, porém ele não tem nenhuma caloria também. E muitas vezes eles misturam ele com outros, tá? Ele não tem caloria. E existe o xilitol e o eritritol, que os dois têm caloria sim, porém é 40 a 60% menos que o açúcar. Então, eles são calóricos, porém eles têm metade da caloria do açúcar. Então, por isso que muita gente utiliza o stevia e o eritritol. Por quê? Vamos lá. Quando você coloca qualquer coisa doce na boca, seja um açúcar ou seja um adoçante, o seu corpo começa a se programar para poder digerir esse açúcar. Ou seja, o seu pâncreas começa a produzir insulina, deixar ela pronta. Imagina como se fosse uma arma, ele tá lá colocando as balas, então, pra ficar pronto pra atirar. É mais ou menos a mesma coisa. Então, ele prepara a insulina lá, tudo prontinho, arruma a insulina, vai pra dar a largada. Quando for cair no intestino, no corrente sanguínea, ele já joga a insulina pra tua célula absorver esse açúcar. Porém, quando é uma coisa doce ou uma coisa que tem alguma caloria, chegou lá na corrente sanguínea, tem alguma glicose sobrando, tem alguma coisa ali que ele pode se aproveitar, ele vai jogar essa insulina e vai aproveitar um pouco desse açúcar. Isso acontece com o açúcar e acontece com os adoçantes que têm caloria. Então ele vai ser absorvido também. Os adoçantes com caloria vai ser a metade das calorias do outro, mas ele vai fazer o mesmo esquema. Chegou a glicose na corrente sanguínea, ele vai receber aquilo ali.
Agora, quando é um adoçante que não tem nenhuma caloria, que são aqueles bem químicos, entra ciclamato, sacarina, aspartame e inclusive o esteviol também, a estévia, quando chega na corrente sanguínea não tem o que absorver. Então, o pâncreas está lá com a insulina pronta, mas não tem o que fazer. Aí ele fala assim, não vai usar, vai sobrar isso aqui. Aí reabsorve. E isso pro corpo não é natural. Você entende que ele prepara e não usa, prepara e não usa, prepara e não usa, prepara e não usa. E isso, prepara e não usa, seguidamente por muitos anos, uma coisa muito prolongada, pode fazer você ter uma resistência à insulina. Você deve ter ouvido falar isso. Ou seja, teu corpo preparou e não usou tantas vezes que ele falou, agora não vou preparar mais também. Palhaçada. Vai ficar sem. Aí quando tu come um doce e não produz insulina, não libera, a tua glicose fica alta. O que é isso? Diabetes tipo 2. Então, sim, o uso de adoçantes, principalmente desses que eu falei, em uso contínuo, prolongado, para quem não tem diabetes, pode fazer você desenvolver uma diabetes tipo 2. Por que para quem tem diabetes isso não importaria? Pode consumir esse adoçante. Porque ele já não produz insulina. Ou se ele produz errado, a chave tá errada, ou produz pouco. Então, tipo assim, ó, não vai fazer tanta diferença assim. Então, pode consumir o adoçante, porque daí não vai subir a tua glicose tanto. Porém, o ideal sempre é controlar com a dieta, tá? Então, isso sempre é a regra de ouro. Controle de dieta para quem tem diabetes. Isso é tema para outro vídeo. Por isso que quando a pessoa fala que começa a consumir adoçante, eu não gosto. Eu falo assim, não, gente, consuma açúcar, diminua o consumo, consuma pouquinho, diminua aos poucos, mas consuma açúcar do que consumir um adoçante. Porque a longo prazo pode fazer você ter uma consequência muito pior. Ai, Nutri, mas só de vez em quando eu faço um bolinho lá, bem uma vez ou outra, eu uso um xilitol, eu uso um outro adoçante, alguma coisa assim. Tudo bem, mas de vez em quando não tem problema. Mas tem gente que todo dia no café, todo dia no suco, no chá, taca adoçante, aqueles bem, tipo, bem cancerígeno, aspartame, ciclamato, sacarina, esses três aí são assim, o câncer quase em forma de adoçante. Pesquisem bastante sobre, tem muitos lugares no resto do mundo que são proibidíssimos esses adoçantes, e aqui no Brasil é liberado e o pessoal toma e espreme assim um monte de gota, não é nem gota, é jato, no café. Então isso é muito prejudicial, cuidem muito com adoçantes, tá? Igual eu falei, de vez em quando, procura ainda um mais natural, ou stevia, ou usa um xilitol, ou usa um eritritol, que é 1000 vezes melhor do que utilizar esses químicos. Ou, é de vez em quando, é só um bolo, faz com açúcar mesmo, não tem problema, usa mascavo, usa demerara, só come aquela vez e deu, né? Mas tenta tirar o açúcar de adição da sua vida. Vamos lá, essas dicas. O nosso corpo está acostumado, e açúcar é uma coisa boa, o corpo adora açúcar, eu acho máximo o sabor doce. Então, você não pode, num dia, tomar 6 colheres de cafezinho no teu café, e no outro dia tentar tomar ele amargo. Não vai dar certo. Então, toma 6 colheres. Amanhã você toma 5,5. Aí passa 2, 3 dias, toma 5. Aí passa uma semana, toma 4 e 1,5. Aí depois passa 4. Fica um tempo assim na 4. Aí depois diminui, sabe? Vai diminuindo aos pouquinhos. O teu corpo tem que se adaptar a isso. Ele vai adaptando o paladar aos poucos. E daí, isso é a frase, gente, todo paciente meu fala. Eu falo, porque eu tomava café super doce. Tomava café muito doce mesmo. E eu fui tirando aos poucos. E esses dias o Júnior fez café pra mim e ele esqueceu. O dele vai açúcar ainda. Tô tentando tirar da vida desse menino também, mas vamos lá. E o meu, ele colocou açúcar. Gente, eu dei um gole naquilo, aquilo e quase me voltou. E eu amo o café. Porque o café doce já não faz sentido, sabe? Não é uma coisa normal. E os meus pacientes falam a mesma coisa. Isso vale pra café, vale pra suco. Igual eu falei. De vez em quando eu como um bolinho, uma coisa. Não tem problema. Mas no teu dia a dia, aquele açúcar de constância, sabe? De todos os dias tá ali. Tenta ir diminuindo, tenta ir eliminando ele aos pouquinhos. Como eu falei, troca pra um açúcar mais saudável. Quando fazer um bolo, tenta usar melado. Sabe? Esse tipo de troca, assim, de coisa leve, que funciona super bem. E que aos poucos, que teu corpo se acostuma, que é uma troca boa, que faz bem pra saúde, esse tipo de coisa. Então, evita os alimentos industrializados, porque eles são muito doces, a concentração de sódio e de açúcar deles é muito grande.
Evita eles, vai consumindo aos poucos. Prefira fazer coisas em casa. Se foi uma receita que você faz há muito tempo, você percebe que ela é um pouquinho doce, diminui o açúcar, tenta fazer ela com um pouco menos. Como eu falei, diminui do café, diminui do suco, diminui do chá, vai ajustando, adoça com mel, sabe? Vai tentando fazer substituições que eu tenho certeza que você vai sentir muita diferença depois. Na qualidade de vida, na disposição, e depois você vai olhar as coisas super doces e vai até revirar o olho porque não consegue mais comer. Porque o paladar nosso paladar é muito adaptável, muito. Então dá um tempo pra ele e vai aos pouquinhos. Não é porque tu começou a diminuir o açúcar aqui que daqui a uma semana você vai amar café amargo. Não. Demora um mês, vai passando. Aos pouquinhos tudo vai fazendo sentido, eu tenho certeza. E eu espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau!